Será que quem faz um único ciclo de esteroide, às vezes, consegue no futuro próximo distante ganhar mais massa muscular natural? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos discutir se usar esteroide anabolizante te gera efetivamente alterações no teu organismo que vão justificar em um futuro próximo ou distante ganhar mais massa muscular natural. Né? Será que vale a pena fazer um único ciclo para ter esse benefício ou não? E a gente vai discutir isso aqui de forma completa, então eu peço para você deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na sua vida e vou produzir mais para você. E se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Gente, esse vídeo aqui, né, foi baseado numa ideia muito interessante feita por um inscrito aqui no canal, que ele deixou um comentário e eu peço para você sempre deixe teu comentário, com a tua sugestão, com a tua dúvida, porque eu sempre tô lendo os comentários, nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas sempre que eu consigo eu respondo, porque eu quero responder um negócio completo, verdadeiro, que não adianta nada fazer uma resposta só sim ou não, porque nem sempre é assim. E muitas vezes o seu comentário pode virar um vídeo aqui no canal. E a partir do momento que vira um vídeo no canal, não vou conseguir só ajudar você. Eu vou ajudar você de forma mais completa e ajudar outras pessoas também, tá? Então vamos lá. O uso de esteroide é interessante. Por pouco tempo. Depois que você para, fica mais fácil de crescer natural, certo? Será que isso aqui é uma verdade? Será que ele está inventando? Será que ele tirou isso aqui da cabeça dele? Ou será que tem uma base científica? E para isso, a gente precisa ver a evidência científica, avaliar estudos científicos. E é claro, eu vou trazer também minha prática do dia a dia, o que é que eu acho sobre isso, tá? E aí a gente tem um estudo muito interessante aqui do Shalender Bazin e outros pesquisadores, mas Shalender Bazin, cara, é um pesquisador muito importante nessa área de testosterona. Ele tem vários estudos usando testosterona suprafisiológica até, geralmente até 600 mg de adiantado de testosterona, por até 20 semanas. É um tempo até razoável e é uma dose 6 vezes a fisiológica, tá? Então, é uma dose suprafisiológica em jovens saudáveis vendo determinados tipos de modificações. Vamos lá. Ganho de massa muscular, perda de gordura, dentre outras coisas. E nesse estudo aqui, ele viu o quê? Ele viu que o uso do suprafisiológico de testosterona por 20 semanas, né, aumentou a hipertrofia muscular, gerou hipertrofia muscular, todo mundo já sabe disso, mas está associado com aumento, né, de células satélites, tá bom? Em jovens saudáveis. Então, o que é que a gente tem aqui? Que a gente tem hipertrofia muscular e aumento de células satélites. O que é isso, Gabriel? Células satélites. Gente, vamos lá. Células satélites são precursoras miogênicas, tá? Com muita expressão de receptor androgênico. Gabriel, não entendi nada. Vamos lá. Ó, para você ter hipertrofia muscular, quando você está querendo ter hipertrofia muscular, ter mais células satélites é interessante, porque as células satélites vão ser como se fosse assim, o ponto inicial para gerar hipertrofia. Então a gente ter mais células satélites, um indivíduo que tem mais células satélites, ele tem mais facilidade de hipertrofiar. Então, às vezes, muitas vezes, o indivíduo que tem mais células satélites, mais mionúcleos, é o que vai fazer aquele cara ter uma genética melhor. Então, a pessoa que naturalmente já tem isso, muitas vezes tem uma vantagem fazendo às vezes o mesmo tipo de exercício que outra pessoa que tem menos. Então o cara vai conseguir hipertrofiar muito mais porque ele tem um ambiente ali muscular, né, de células para construir aquele músculo mais rápido do que outra pessoa que não teria, né, uma pessoa que não tem uma genética tão boa, né? Ele não tem muita expressão, não tem muitas células satélites, não tem muitos mionúcleos, tá? E aí a gente tem que ter esse discernimento. Então o que é que ele fez aqui? Ele botou, né, doses de testosterona, onde ele viu 125 mg por semana, que já é levemente suprafisiológico, 100 mg por semana de anantato ou discipionato seria mais ou menos a dose fisiológica, tá? Aí ele colocou 300 mg por semana e ele colocou 600 mg por semana. O que é que ele viu, né? Que ele tinha no baseline, na linha inicial, muito parecido entre os grupos, tá bom? Quem usou 600, 300, 120, ó, muito parecido aqui embaixo também. E aí ele viu que com 20 semanas a gente teve um aumento, dose dependente. Então, doses maiores geraram aumentos maiores de células satélites, né? Células satélites também têm grande expressão de receptor androgênico. E a gente tem também alguns outros estudos, como esse daqui, que o uso de testosterona fez uma upregulation, que é o oposto de downregulation do receptor androgênico, né? Em indivíduos durante déficit calórico, tá? Mas o que é que eu quero dizer aqui? Então, assim, usar testosterona em doses até suprafisiológicas, até 600 mg por semana, em estudos científicos mostrou o aumento de células satélites mionúcleos e também o aumento de receptor androgênico. E é claro, né, o receptor androgênico, né, tem grande expressão de receptor androgênico nessas células satélites. Então a gente tem um aumento de todo um contexto que favorece o ganho de massa muscular. Cara, receptor androgênico me dá um norte aí. Cara, receptor androgênico é o seguinte: a gente tem receptor androgênico em várias regiões do nosso organismo. No músculo, o receptor androgênico está lá. Só que quando o
o esteroide anabolizante, como a testosterona, ou até uma oxandrolona ou a nandrolona, atinge o receptor androgênico muscular, que é o receptor que a testosterona vai se ligar, vai gerar o quê? Vai gerar anabolismo muscular. Então, ter mais expressão de receptor androgênico favorece com que, em uma mesma quantidade de testosterona, eu tenha mais efeito anabólico. Então, se eu tenho mais expressão de receptor androgênico muscular, eu tenho mais efeito anabólico. Existe receptor androgênico em outras regiões, tá? Que vai ter múltiplos outros efeitos, como os efeitos colaterais também, tá? Então, a gente, por exemplo, tem um receptor androgênico nos nossos folículos capilares. Então, assim, na cabeça que causa queda de cabelo, a calvície, e no corpo causa aumento de pelo. Então, assim, a gente tá falando de receptor androgênico muscular aqui, tá? Então, ter mais receptor androgênico muscular é algo benéfico, por quê? Porque vai facilitar a hipertrofia muscular. E aí, o que é que isso significa? Que em uma quantidade menor de testosterona, muitas vezes aquela mesma testosterona vai conseguir ocasionar um efeito maior. Fora que, se eu tenho mais células satélites e mionúcleos, o que é que vai acontecer? A partir do momento que eu tenho um efeito do treinamento ali, o indivíduo com mais células satélites e mionúcleos vai ter mais facilidade de gerar efetivamente uma hipertrofia, uma recuperação muscular que vai gerar uma hipertrofia. Gabriel, então me dê aqui um panorama geral. Usar esteroide anabolizante em um ciclo que seja de 20 semanas, por exemplo, como foi feito aqui, vai fazer com que esse indivíduo, no pós-ciclo, consiga desenvolver mais massa muscular, mesmo natural, se em comparação com uma pessoa que nunca usou nada? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Porque a gente não tem estudos que vai fazer essa avaliação, assim, para ver, vamos fazer esses indivíduos usarem por 20 semanas, depois a gente vai parar, pelo menos até agora, né? Pode ser que criem novos estudos depois. Eu acho muito difícil por causa que tem a questão do conflito de ética e tal, é muito difícil esses estudos passarem. Mas eles teriam que fazer esse estudo, fazer, por exemplo, 20 semanas aqui, depois fazer mais 20 semanas só de treinamento e testar os grupos. Será que aquele indivíduo que no baseline tinha X e usou 600mg depois conseguiu desenvolver mais músculo ou não, né? Se existe essa diferença, se existe realmente essa diferença na prática, tá? Mas teoricamente existe essa diferença. Então, como o colega aqui pontuou, pode ser que fazer um ciclo só favoreça no futuro você desenvolver mais massa muscular. A grande questão é que a gente tem que ter muito cuidado. Será que, primeiro que isso daqui não é uma evidência concreta de que vai acontecer. Teoricamente pode acontecer isso, porque existem essas alterações. Essas alterações existem, né? A gente não sabe também o quanto que isso daí vai sustentar no longo prazo e nem se na prática isso vai efetivamente fazer com que exista mais ganho muscular treinando natural por muito tempo, se vai ter uma diferença, essa distinção. Isso a gente precisa ter claro na cabeça. Mas a grande questão é, imagina que isso daqui realmente aconteça, né? Será que eu poderia, por exemplo, só pegar assim um indivíduo, imagina que eu quero ser natural o resto da vida, mas eu quero fazer um ciclo para me dar mais benefício no futuro, mais facilidade de crescer natural. Será que isso é uma coisa que é viável, que é sustentável? Eu digo para você o seguinte, cara. Na prática, pode até você discordar de mim, né? Porque principalmente você nunca fez um uso, né? Você está pensando em fazer. Mas se você já fez, você vai concordar comigo provavelmente. Na prática, é muito difícil, a partir do momento que você usa o esteroide, parar esse uso. É muito difícil, tá? É aquela coisa, a partir do momento que você vira o Superman, você não quer voltar a ser o Clark Kent, tá? Por quê? Porque o esteroide anabolizante, ele vai agir por diversos mecanismos, favorecendo com que o indivíduo fique dependente. Semelhante ao que acontece com outras drogas que o indivíduo fica dependente. Então, assim, é muito difícil, a partir do momento que o indivíduo usa esteroide, ele parar de utilizar. É muito difícil, tá? A gente tem até um estudo aqui muito interessante, inclusive, né? Antes de usar qualquer tipo de esteroide, cara, você tem que entender os colaterais, os riscos. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando fala de colateral, o pessoal pensa, ginecomastia, queda de cabelo, espinha. Bicho, isso daí são os colaterais mais simples, tá? Porque são simples de resolver, tá? E são colaterais que são estéticos, tá? Então, você não vai morrer por causa disso. Agora, existem colaterais insidiosos, como, por exemplo, essa questão da dependência, a própria questão da fertilidade, a questão do agravo ao sistema cardiovascular. Tudo isso daí, bicho, tem que ser visto antes de utilizar o esteroide. E se você quiser, né, não ser enganado, entender realmente todos os pormenores antes de utilizar, até na hora de poder escolher um profissional para lhe acompanhar, cara, te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico. Vai te dar na base a topo tudo que você precisa saber antes de entrar nesse meio, né? Se você realmente precisa entrar nisso, se você quer, se existe um real benefício, quem pode lhe acompanhar, quem não pode, quem não vai lhe enrolar, porque não adianta, porque tem muito enrolão nessa área. E aí eu vou deixar o link na descrição. Dá uma olhada que eu tenho certeza que vai lhe ajudar, tá? Se é isso que você tá querendo. Mas vamos lá, vamos continuar assim. Gabriel, eu sou profissional, quero tratar o usuário de esteroide anabolizante com ética, assertividade.
Tem algum curso que você fale para profissional que quer trabalhar com essa área? Tem, né? Meu curso Guia do Anabolismo Consciente, o link tá na descrição também. Mas vamos continuar aqui. Veja, a gente está falando aqui do uso de esteroide anabolizante dentro de um contexto de dependência, tá? E a gente tem um estudo aqui muito interessante, o Pope é um cara que publica muito nessa parte de esteroide anabolizante, efeitos colaterais, né, neuropsiquiátricos, tá? E a gente tem efeitos neuropsiquiátricos que envolvem os esteroides anabolizantes, até a questão, assim, né, como eu falei, a questão de ser o Superman e virar o Clark Kent depois é uma coisa que influencia muito, porque, ó, o cara tá usando esteroide anabolizante, ele se sente mais ávido, ele se sente com mais energia, com mais força, com mais ímpeto, se sente mais autoconfiante muitas vezes. Às vezes aumenta a libido, então... E é muito comum esse público usuário de esteroide, né? Querer ter uma super performance, muitas vezes porque tem um grau alto de cobrança e de comparação. E aí se o cara volta ao basal, ele vai achar aquele basal ruim. Então assim, imagina que o cara tá usando um esteroide anabolizante e aumentou a libido. Então a libido dele era X, ele foi pra 2X. Tô dando um exemplo aqui teórico, tá? Não tô dizendo que multiplica a libido em 2, em todos os casos aumenta, não. Porque depende do contexto, depende de muitas coisas. Porque a libido é multifatorial. Mas assim, imagina que é 2x. A partir do momento que ele para, e mesmo que ele volte ao x, que no começo ele vai voltar para menos, sei lá, 0,5x, 0,2x, por quê? Porque ele vai diminuir a dose muito, mas digamos que ele volte para a dose fisiológica, ele volte para o normal dele. Ele vai estar com x, só que em comparação com 2x, esse x vai ser baixo, tá? E aí ele vai sempre achar que ele precisa daquilo ali para se sentir bem, para ele ter vigor, e não é bem assim, né? Pode até ser na teoria, na prática, bicho, se você for ficar fazendo isso daí, no longo prazo você vai acabar tendo um processo de neuroadaptação, mesmo dando dose suprafisiológica, você não vai ficar com a libido alta para sempre, do mesmo jeito que era antes no começo, além de que você vai causar um prejuízo por uma série de fatores, que, por exemplo, a saúde cardiovascular. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que o cara tá com o coração ferrado, por uso de esteroide anabolizante, né? Ele tá usando esteroide para aumentar a performance, para aumentar o ganho de massa muscular, para sentir melhor. Só que aí, por causa do agravo cardiovascular, ele vai ter uma insuficiência cardíaca. Bicho, o coração, ele gera o quê? Ele gera um bombeamento, né? E os vasos também precisam estar bem funcionais e gerar um fluxo de sangue pro teu organismo. Então, assim, às vezes vai ter menos fluxo pro cérebro, vai ter menos fluxo pros músculos, vai ter menos fluxo e menos perfusão ali na questão pulmonar. Então o cara às vezes vai diminuir o desempenho, porque tá com insuficiência cardíaca, não tá chegando sangue nos lugares, o treino dele não rende bem, ele começa a ficar cansado demais, e aí o que acontece? Às vezes a performance sexual dele diminui, bicho, e aí? Por uma questão vascular, né? Por um efeito colateral do uso de longo prazo. Então tudo isso aí tem que ser avaliado, tá? Até na parte neuropsiquiátrica, a gente tem várias alterações onde o próprio esteroide anabolizante atua em diversas regiões do cérebro. A gente vai analisar o encéfalo de usuários crônicos de esteroides, tem várias alterações ali de neurodegeneração, bicho. Então assim, o indivíduo vai ficar tendencialmente, às vezes, com comprometimento cognitivo. É isso que o cara busca quando está usando esteroide anabolizante? Então assim, no começo é como se fossem as mil maravilhas. Depois os pormenores vão vindo, tá? E aí a gente trouxe aqui algumas coisas muito interessantes de mecanismo de dependência, tá? Então a gente tem o uso de esteroide tendo um efeito genômico, que são os efeitos mais de longo prazo, tá? Que estão relacionados ali ao receptor androgênico. E a gente tem aqui os efeitos não genômicos, que são efeitos mais de ação rápida, né? Onde a gente está falando de receptores de membrana, tá? Então os esteroides anabolizantes eles agem principalmente no receptor androgênico, gerando efeitos de longo prazo, mas a gente também tem efeitos mais rápidos, tá? Dentre os efeitos genômicos, né, a gente tem aqui o efeito anabólico, tudo bem? E o efeito anabólico significa o seguinte, a gente vai ter um indivíduo que vai ter mais massa muscular. Só que muitas vezes esse indivíduo que tem mais massa muscular usando esteroide anabolizante, ele passou por alguns processos mentais para chegar naquele ponto. Porque assim, muitas vezes o cara sabe que existe um prejuízo da saúde, mas às vezes ele não sabe tão bem, porém ele sabe que existe. E aí o que é que ele coloca? Ele coloca a aparência dele em primeiro lugar, tá? Então, muitas vezes é um indivíduo que quando ele se olha no espelho, ele se sente muito magro. É um indivíduo que muitas vezes ele ganha muita massa muscular, ele já é o mais forte do ambiente que ele convive, mas ele continua se sentindo muito magro. É aquele cara que sempre vai estar se sentindo magro, sempre vai querer ganhar massa muscular. Isso daí é muito comum de quem faz musculação, gosta muito desse meio, eu também me sinto assim, cara. Até quando eu tava com 110 quilos, no meu máximo de força, né, bem forte, assim, era uma coisa que eu me olhava no espelho e sempre que achava que eu tava pequeno e querendo mais. É claro que eu percebia que eu era bem maior do que a maioria das pessoas, mas eu sempre tinha aquele fator de que sempre me achava menor do que realmente eu era. E sempre queria mais, sempre me sentia insatisfeito, né? Isso daí é uma coisa que precisa ser muito trabalhado, porque essa questão que envolve a imagem corporal é um negócio muito difícil. Então, muitas vezes o indivíduo não quer parar só por causa dessa questão de imagem corporal.
tá? Então, ele às vezes para, reduz o uso, diminui um pouco o físico dele, ele começa a sentir pior, gera todo um efeito de comparação, as pessoas começam a perceber que ele tá pior, aí as pessoas são mala pra caramba, as pessoas são mala, bicho. Aí o cara começa a dizer, tá doente, tá não sei o que, ô povo mala. Bicho, nesses casos, cara, você tem que tentar superar esse medo de perder a massa muscular. É difícil, não vou dizer que é fácil. Muitas vezes vai precisar usar medicamentos, né? Os antidepressivos são uma classe, mas a gente tem outras possibilidades. E a gente tem a terapia cognitiva comportamental. Fora, assim, muitas vezes o cara tá usando doses mais altas, a principal coisa que o cara tem que fazer, às vezes, é reduzir a dose. E às vezes, nessa redução de dose, como eu falei, ele reduz os efeitos colaterais, consegue até treinar melhor e consegue até manter grande parte da musculatura que ele tá ali, usando uma dose muito menor, tá? Porque para construir, às vezes, vai ser uma dose maior. Mas para manter, a dose é bem menor, tá? Isso é uma coisa que até na prática do dia a dia você vê isso, né? Eu vejo na minha prática clínica, mas pode perguntar para esses coaches, treinadores. O cara, para crescer, para desenvolver, muitas vezes ele usa doses maiores. Para manter, não é necessário, né? Muitas vezes, tá? Tem gente que fica abusando o resto da vida, mas muitas vezes não é necessário se o cara tá querendo só manter, tá? Mas é muito difícil pro cara que quer só manter, né? É difícil, eu sei como é. Vamos lá. E a gente também tem o efeito androgênico, tudo bem? Esse efeito androgênico é o quê? É a supressão do eixo hormonal. A gente tem um hipogonadismo. Então, quando o indivíduo para de usar esteroide anabolizante, se ele não faz uma redução gradual de dose, ele vai ter uma queda muito abrupta, tá? E muitas vezes ele vai precisar fazer o quê? Uma terapia pós-ciclo, para restaurar o eixo hormonal dele. Só que, se a gente não faz essa terapia pós-ciclo de forma correta, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar, às vezes, por semanas a meses com a testosterona lá embaixo. Muitas vezes com um grau de hipogonadismo, com a deficiência de testosterona. A testosterona abaixo de 200, abaixo de 300. E aí o que é que acontece? O indivíduo que está com a testosterona de 3.000, do nada ele vai ficar com 300. Aí o efeito vai ser gigante, né? Ele vai ter uma perda gigante, né? Da questão sexual, vai ficar muito fadigado, vai poder ficar com o humor deprimido, não necessariamente vai ficar com depressão, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Ele vai perder o vigor da energia dele, ele vai se sentir, cara, sem esteroide anabolizante eu não sou nada. E aí uma das formas que pode ser feito, né, é fazer uma terapia pós-ciclo, mas se o cara tá usando dose muito alta, redução gradual de dose. Não só para manter a massa muscular, porque isso aqui é um panorama geral de um estudo científico, tô falando na minha prática clínica. Mesmo que dose suprafisiológica, reduzir dose, como forma de contenção de danos e retirada dessa medicação aos poucos, tá? Porque existe um processo de neuroadaptação e precisa que o corpo se organize e restabeleça. Fora isso, que ele consiga treinar, continuar treinando bem para manter a massa muscular, porque a gente sabe que perder massa muscular para esse indivíduo é um grande prejuízo. A gente tem um efeito androgênico, então assim, a gente vai reduzir a dose gradualmente para ele não ter essa perda, essa fadiga, perda sexual, tudo isso de forma tão expressiva. E aí, quando chegar em um ponto, a gente vai fazer uma TPC adequada, onde a gente vai tentar restaurar essa produção natural desse indivíduo. Nem sempre é possível, tá bom? Tem pessoas que utilizam por muito tempo testículo atrofia de um jeito que perde função e não volta mais. E aí o que a gente pode fazer é fazer uma terapia de reposição de testosterona nesse indivíduo, tá? Ele vai repor a testosterona, mas ele repor em doses fisiológicas, tudo bem? E a gente também, cara, tem o efeito hedônico, tudo bem? Principalmente por causa de efeitos de dopamina e núcleo accumbens. A gente também tem outros neurotransmissores que são envolvidos, mas assim, para não me estender muito, a gente tem um efeito aqui na questão do impulso, tá bom? Naquela questão de se sentir bem. Então a gente tem um efeito ali dopaminérgico do esteroide anabolizante. Então se a gente pegar e parar esse esteroide de uma vez também, esse indivíduo vai se sentir com esse vigor menor, com esse efeito dopaminérgico menor. Aí isso daí também pode influenciar dele querer sempre estar usando aquilo ali para se sentir bem, para se sentir ali, revigorado, se sentir bem. Então ele acha que precisa daquilo ali para se sentir bem. Como eu falei, mesma coisa. Ele pode reduzir a dose, fazer todas essas adaptações, mas dependendo do caso, ele pode ser tratado como um indivíduo que está, sei lá, também dependendo de outras drogas. A gente poderia usar, por exemplo, a naltrexona, tudo bem? Mas, de forma geral, não é algo que eu uso. Geralmente eu trabalho muito nessa parte comportamental, muitas vezes junto com um psicólogo, se o cara já tem um uso muito crônico, vendo a questão androgênica de redução de dose, e essa questão hedônica mais na questão de conversar com o indivíduo, né? Dificilmente você vai usar uma naltrexona, tudo bem? Porque, assim, são vias semelhantes à questão de dependência de opioides, mas, assim, na prática não vai precisar fazer isso aqui com quase ninguém, tá? Claro, tem exemplos de indivíduos que são abusers há muito tempo, tem muito mais dificuldade, tem recaídas que o cara para e volta. Já tive paciente assim? Tive, mas é muito raro, tá? Geralmente o indivíduo ele consegue parar, e aí depois quando ele quer voltar, ele já tem uma outra cabeça e tal. Mas não é um negócio que ele pega e se aplica escondido, né? É muito difícil, talvez também pelo meu viés, porque o cara que me procura geralmente já tem mais discernimento, né? Conhecimento do que é que causa de prejuízo, confia mais em mim, quer perguntar.
Não que tenha vezes já aconteceu, né? O cara vai ganhar, não, voltei a utilizar. Tinha parado o tempo, aí voltou a utilizar, acabou utilizando sozinho para um amigo, para um contexto, às vezes carnaval e tal. Acontece, mas não é o que eu pego no meu dia a dia. Geralmente o cara tem esse pensamento mais coerente, mais continuado, tá? E aí a gente falou aqui bastante da questão de dependência. Então o que é que eu quero falar aqui pra você, dando um panorama geral? Usar esteroide uma vez só, mesmo que por 20 semanas dose suprafisiológica, pode te causar um benefício no futuro em deixar mais fácil ganhar massa muscular treinando natural? Teoricamente sim, a gente não tem como comprovar na prática, né? No meu dia a dia eu vejo isso, cara, eu não vejo essa distinção tão grande não, tá? Não vejo essa distinção tão grande não, do cara que usou. Até porque, né, existe todo esse contexto aqui de dependência, então eu digo pra você, na prática, não acho que compensa você pegar e colocar a sua saúde em risco para fazer um ciclo pensando em parar logo de cara e nunca mais utilizar. Por quê? Porque você vai ter todos esses mecanismos, vai tentar te fazer ficar nisso daqui, bicho. É muito difícil sair, cara. Então, assim, entrou uma vez, é muito difícil sair. Eu tô te falando, tem vários mecanismos que vai fazer você querer continuar. Mas aí uma hora o preço vai vir. Uma hora o preço vai vir, né? Os pacientes que eu tenho que realmente se beneficiaram muito utilizaram esteroide no passado, se beneficiaram muito e continuar conseguindo construir massa muscular mesmo natural, foram os caras que pararam, mas continuaram fazendo tudo bem direitinho, né? Continuaram fazendo tudo bem direitinho, fizeram essa perda razoável aqui, né? Tiveram esse processo aqui de parada, teve um desbalanço ali, mas voltaram a treinar muito bem. Por quê? Porque ele não colocou o esteroide como a ferramenta principal para a evolução dele. A evolução dele veio baseada em dieta e treino. Agora, se o cara bota só o esteroide para tentar aquele up, para no futuro ele desenvolver mais, eu não acho que tem muito sentido, não. Sinceramente, eu não vejo essa diferença toda, mas eu também não tenho como fazer essa comparação. Existem muitos fatores confundidores, eu estaria sendo muito superficial se eu dissesse que isso acontecia, tá? Então, é isso que a gente precisa falar. Falei o que mais aqui, Gabriel? Falamos de saúde cardiovascular. Gabriel, queria me aprofundar mais sobre isso. Vídeo completo aqui pra você. Te espero lá e um grande abraço.